Olá, pessoal do nono B e do nono C. Aqui quem está falando é o professor Rubens. Eu espero que estejam todos bem e preparados para a nossa terceira videoaula. Bom, nós iremos falar a respeito da imigração ou dos imigrantes que partem para a Europa. Nós já temos falado um pouco sobre esse tema e vamos dar continuidade a partir desta aula de modo mais estruturado. Este tema não é um tema simples, não é um tema fácil, não é um tema, na verdade, que vai se esgotar na aula de hoje. Nós iremos começar a tratar deste assunto hoje, mas teremos outras aulas para falar sobre a imigração para o continente europeu. A primeira coisa que eu gostaria de destacar é que a Europa, ela tornou-se um polo de atração populacional após a Segunda Guerra Mundial. Então, isso é algo muito importante que a gente perceba, de que há situações na história em que determinados lugares que em algum momento atraíram população, em outros momentos podem se tornar estes mesmos lugares naquilo que nós chamamos na geografia de polos de expulsão. Por exemplo, até algumas décadas atrás, o Brasil era um polo de atração populacional. Como vocês sabem, muitos imigrantes europeus, inclusive, foram atraídos para o nosso país. Aliás, não somente europeus, mas também asiáticos, africanos, enfim, povos de todos os lugares do mundo, em algum momento já se sentiram seduzidos para virem para o nosso país. Com a Europa não é diferente. Lembrando que a Europa ela torna-se um polo de atração, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial. Antes disso, ao contrário, ela era um polo de expulsão. Devido à situação econômica e às várias guerras que houveram, muitas das suas populações migraram para lugares como os Estados Unidos ou mesmo o Canadá, ou mesmo o próprio Brasil, como foi o caso da chegada dos portugueses e mais tarde italianos, alemães e outros europeus. Ok? Vamos então para o nosso próximo slide. E aí cabe uma pergunta, não é? Que é uma pergunta que deve ser feita a todo e qualquer fluxo migratório. Afinal de contas, o que faz com que uma pessoa ou uma família saia de um determinado lugar e vá tentar a vida em um outro país ou em um outro continente? Bom, a resposta está aqui nesse slide. A Europa atrai imigrantes em busca de melhores condições de vida, oportunidade de trabalho, acesso a serviços públicos de saúde e educação de qualidade. Então eu coloquei aqui uma imagem de um país europeu com um grupo andando a barco, possivelmente um grupo de turistas, não é? E uma imagem bastante salutar com flores aqui ao lado, demonstrando de uma certa forma uma paisagem bastante calma, e que causa em nós o desejo de conhecer. Boa parte dos imigrantes são atraídos por aquilo que nós chamamos de imaginário. O imaginário com relação à Europa, ou seja, aquilo que trazemos na nossa imaginação a respeito dos países europeus, é um imaginário, na verdade, ligado à paz, à tranquilidade, à prosperidade, à possibilidade de se utilizar de serviços públicos, de saúde e educação de qualidade, enfim, a possibilidade de termos uma vida melhor. É isso que tem atraído um sem número de mão de obra, de trabalhadores de todos os tipos para o continente europeu. Lembrando que, como foi dito anteriormente, em algum momento, um país como o nosso, o Brasil, também já ofereceu essas possibilidades todas, atraindo um sem número de imigrantes europeus e asiáticos, como já foi dito anteriormente. Bom, em 2015, o número de imigrantes na Europa era de 35 milhões de pessoas. Não é? Aqui nós temos uma embarcação, possivelmente clandestina, um grupo que já havia desembarcado aqui também
clandestino, não é? Ou seja, grupos que entraram sem uma autorização oficial por parte dos governos europeus para dentro da Europa, não é? Revelando aqui uma mão de obra pouco qualificada, geralmente, e que tenta entrar naquele continente em busca daquilo que foi citado anteriormente. O principal fluxo migratório vinha decorrente da África subsaariana, Somália, Senegal, Angola e Congo são os países africanos cujo número de imigrantes dessas nacionalidades aparece em maior número no continente europeu. Veja, nós estamos vendo hoje apenas alguns aspectos da questão da imigração na Europa. Nós ainda não encerramos esses conteúdos. Eu só quero deixar algumas coisas frisadas. A primeira delas é de que existe uma causa. As populações, os povos, as nações migram geralmente em busca de melhores condições de vida. Ou são pessoas que fogem de seu país porque eles estão enfrentando uma guerra civil, muitas vezes um massacre praticado pelo próprio governo em relação a estes povos, a essas populações, ou em busca de trabalho, ou mesmo de uma qualidade de vida melhor do que a que eles encontram em seus países de origem. Uma outra coisa que eu quero destacar e que foi dito é que hoje a Europa é polo de atração, mas em algum momento ela já foi um polo de repulsão populacional e ela já enviou um sem número de imigrantes para países como o nosso. Portanto, o movimento migratório é algo dinâmico, ele não é estático. Se hoje nós temos um sem número de pessoas no Brasil, por exemplo, querendo ir para os Estados Unidos, ou para o Canadá, ou para a Austrália, ou mesmo para a Europa, em algum momento esta situação já foi inversa. Ou seja, outras pessoas de outros países já desejaram entrar em nosso país e estavam também em busca de uma melhor qualidade de vida. Outra coisa que eu quero destacar na aula de hoje é a quantidade de pessoas que adentram o continente europeu todos os anos. Então veja que essa questão ela não é uma questão simples. Podemos refletir sobre este assunto no nosso próximo plantão, mas também podemos e devemos aguardar os desdobramentos desta aula nas próximas videoaulas. Espero que tenham gostado, espero revê-los em breve. Desejo que se cuidem, aproveitem também este tempo para estudar, para fazer as atividades que estão sendo deixadas para vocês. Um abraço e até a próxima.